Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um estudo aí diário de mercado, tá? Hoje vamos analisar aí o mini índice, tá? Com foco aí em leitura técnica e comportamento aí do preço, tá? Aqui não é call, não é sinal, tá pessoal? É entendimento de contexto, organização e execução aí com método, tá? Então vamos aqui, ó, direto para o gráfico. Hoje o mercado, cara, abriu, tá? Formando aqui, ó, o primeiro movimento do dia, tá? Nessa primeira formação aqui, ó, do primeiro movimento aqui do dia, e a partir dessa estrutura aqui inicial, eu organizei aqui minhas regiões, tá? Então, a partir dessa estrutura aqui inicial, ó, tá? Desse movimento aqui. Então, eu sempre, cara, começo aí observando a estrutura do primeiro movimento, tá? A direção predominante. Isso é muito importante, onde o preço aí começa a respeitar ou perder força, tá? Olha só esse movimento, às vezes você olha esse, aqui é o famoso gap, tá? E aqui, ó, tá? Tudo isso aqui, pessoal, é como se fosse isso aqui, ó, tá? O candle verde, todo verde. Então, eu olho muito isso aqui, cara, no sentido de o preço começa a respeitar ou perder força, então ele não respeitou de início, tá? Esse movimento aqui, ó, tá? Ele não respeitou, fez uma correção, tá? Fez aqui, querendo ou não, um acúmulo aqui, ó, tá? E a partir disso eu marco aí minhas regiões, cara, principais. Então essas regiões não são previsão, tá, pessoal? Isso aqui, ó, não são previsão, tá? Então são pontos onde o mercado pode reagir, tá? Não significa que vá, mas ele pode reagir, tá? Se você for observar aqui, ó, o mercado pode reagir, tanto indo buscar essas regiões, como também, tá? Faz correções aqui, ó, fazendo correções aqui também, nessas regiões. Então, depois da abertura do mercado, tá? O mercado aí começou aqui, ó, a desenvolver, tá? Uma estrutura, tá? Então, aqui eu observo aqui, ó, três coisas aqui principais. Se o preço está fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Ou descendentes, tá? Isso aqui é uma coisa, às vezes, cara, básica, mas muita gente, às vezes, se perde nisso aqui, ó, tá? Então, isso aqui é bom você observar também. Faz muito sentido. Se há perda de força em determinadas regiões, tá? Aqui, querendo ou não, ele não deixou, mesmo que ele fez um acúmulo e continuou o movimento, mas só que o mercado fez aqui também, pessoal, tá? Ele, querendo ou não, perdeu essa força aqui, ó. Então ele teve que acumular para ganhar força novamente, tá? Não continuou o movimento, tá? Ele poderia ter feito isso aqui também, mas não fez, tá? Foi lá e continuou o movimento. E aqui, ó, não renovou, mas topo, tá? Então o mercado ficou aqui, ó. Então isso é importante. Se há perda de força em determinadas regiões, é bom você observar. E se o mercado respeita as zonas que foram organizadas no início, tá? Então, no início do mercado, você organiza as regiões, tá? Você avalia, olha as regiões onde você vai operar, onde você vai entrar, tá? Então, hoje, por exemplo, aqui, ó, tivemos o primeiro movimento que gerou essa reação, tá? Gerou essa reação. Então, essa correção é importante porque se mostra aqui se o fluxo continua ou se enfraquece. Por exemplo, aqui, tá? Ele enfraqueceu, que a gente chama também aqui uma região de acúmulo, tá? E aqui, ó, em determinado ponto, o mercado tentou novamente, aqui, ó, romper. Se você for olhar aqui, ó, ele tentou aqui, ó, romper essa região, não conseguiu, tentou romper de novo, não conseguiu, e aqui ele conseguiu, ó, tá? Romper essa região. Já essa região aqui, ó, ele já rompeu de primeira,
corrigiu e rompeu, pegou força, tá? E foi nessa segunda, aqui por exemplo, nessa uma, duas, na terceira tentativa, tá? Que o mercado aí desenvolveu melhor. Então esse início aqui ele acumulou e aí depois ele foi embora, tá? E às vezes isso é demorado também, não é rápido, tá, pessoal? Então perceba que não é sobre você acertar a primeira entrada, tá? É sobre entender aí, cara, o comportamento do mercado. Então isso é importante, tá? Esse comportamento do mercado aqui, ó, nos diz aqui muitas coisas, pessoal. Então isso é importante se observar. Então após essa confirmação aqui, ó, estrutural, tá? Acumulou aqui, ó, após essa confirmação aqui estrutural, né? O mercado aí, ó, continuou o movimento, tá? Entregou aí continuidade. Então, quando o preço começa a respeitar sequências de movimento, a leitura fica mais limpa, cara. Um dia como esse aqui é maravilhoso, a leitura fica bem mais limpa isso aqui, ó, tá? Onde ele acumula, legal, onde ele segura. Então, a leitura fica mais limpa e aqui é onde muitos erram, tá? Eles tentam adivinhar. Então, isso é um dos grandes erros, tá, pessoal? Principalmente aí no início, e tem gente às vezes já está muito tempo no mercado e fica tentando adivinhar, cara. Então, eu apenas espero o mercado mostrar a intenção, tá, pessoal? Se há falha, eu respeito também a falha. Então, aqui não somos perfeitos, tá? Então, eu respeito a falha. E se há continuidade, eu acompanho a continuidade, tá? Uma das melhores coisas é você ir com o mercado. Então, no caso de hoje, tivemos aí uma primeira aqui, ó, tentativa aqui, ó, tá? Depois que o mercado abriu com esse gap, ó, na primeira tentativa aqui, ó, ele falhou, tá? Então, se há continuidade, eu acompanho a continuidade, mas ele falhou aqui, ó. Então, no caso de hoje, tivemos primeiro aqui uma tentativa aqui frustrada, tá? Depois, uma reorganização depois de acúmulo aqui. Posteriormente, tá? Um movimento aí mais consistente. Então, isso mostra o quê? Disciplina do mercado, cara. Então, e disciplina é o que buscamos. Então, no mini índice, por exemplo, o período aí da manhã, tá? Costuma concentrar aqui, ó, movimentos bem mais técnicos, tá? Mas é importante entender as regiões, tá? Continua aí válidas, ó, o dia inteiro. Então, você tem essas regiões onde você pode operar, tá? Aqui você percebe que você tem essa região, às vezes antes do preço chegar aqui, ó, você já vai ter essas regiões aqui, tá? Então, assim, essas regiões, cara, são válidas aqui, ó, tá? Para você usar o dia inteiro, mas não é para você operar o dia inteiro, tá, pessoal? O mercado apenas reage, cara, em tempos diferentes. Então, quem opera precisa ter clareza de onde está, tá? Você tem que ter clareza disso. Onde o preço está, tá? Por exemplo, o preço agora está aqui, ó. Então, nessa região aqui, você percebe, cara, que o preço está fazendo um acúmulo, tá? E é período da tarde, é finaleira aqui de mercado. Então, você precisa saber onde está, o que está acontecendo, tá? Que nem aqui, o preço está fazendo acúmulo aqui. E o que não está acontecendo. Então, aqui, por exemplo, você percebe que o preço está fazendo um acúmulo e ele aqui, provavelmente, cara, tem mais direcional esse preço uma hora dessa, tá? Então, muitas vezes, no operar, também é uma decisão muito técnica, cara. Isso também é muito importante. Então, o aprendizado hoje aqui, pessoal, é simples, tá? O mercado não precisa acertar de primeira, tá? Você não é perfeito, eu não sou perfeito, então não tem perfeição aqui. Ele precisa respeitar aí a estrutura, então não é você entrar aqui em qualquer lugar, tá? Quando você organiza o gráfico com método, tá? Você para de reagir com emoção, tá, pessoal? Começa a reagir com planejamento, com tudo definido, cara. Então você já não age em qualquer lugar, não é de qualquer jeito, tá? Então isso é importante. Então esse é o foco aqui no canal, cara. Então se esse estudo fez aí sentido, tá? Para você, então acompanha aí, ó, os próximos vídeos, porque todos os dias eu trago aí leitura real de mercado, tá? Então nos vemos aí no próximo estudo.